Olá, boa tarde. Meu nome é Kênia Medeiros e eu vim aqui falar para vocês um pouquinho sobre o design de moda. Vou falar um pouquinho porque nosso tempo é curto, mas eu quero deixar bem claro que quando o assunto é design de moda, a gente tem muita coisa para falar e é tudo muito interessante. Quem não conhece acha que quando a gente fala sobre moda, a gente está falando de algo fútil, mas na verdade não é. Primeiro, movimenta a economia mundial, né? Daí já é algo interessante. Segundo, tanta coisa precisou acontecer ao longo de todo esse tempo para que a gente pudesse estar onde a gente está agora. E a gente não pode esquecer da nossa vestimenta. Tudo isso passou por um processo, certo? A gente precisa primeiro entender sobre o que acontece ao redor do mundo, do nosso país, né, e dos demais países, para a gente saber por que a gente está usando essa determinada roupa nesse momento. Tudo influencia o que a gente veste, a economia, a política, o clima. Então, a gente sabe que a gente precisa entender de várias coisas antes de saber por que a gente está assim hoje, ok? Vamos lá. Uma coisinha só já para deixar assim bem gostosinho o vídeo. Quando a gente fala sobre o design de moda, a gente está falando da profissão. Quando a gente fala sobre designer de moda, a gente está falando do profissional, certo? Tá aí a diferença. Design, profissão, designer, profissional, certo? Eu sou designer de moda, né? Tenho formação pela Universidade Estadual de Goiás e tenho pós também, sou especialista em criação e moda. Agora vamos partir para falar um pouquinho sobre como entender sobre o design de moda. A gente, quando começa a ingressar no curso, a gente precisa falar um pouco sobre história da arte, sobre a história da moda. A gente fala sobre política, mas não é sobre essa política chata. A gente precisa entender os caminhos e os viés da política. A gente fala sobre modelagem, como que a gente pode fazer que um tecido vire uma peça de roupa. A gente vai falar sobre modelagem plana, modelagem tridimensional. A gente fala sobre costura, a gente fala sobre fotografia, a gente fala sobre consultoria, a gente fala sobre empreendedorismo e eu posso falar aqui o resto do dia sobre as coisas interessantes que a gente pode ver nesse curso. A gente vê sobre cores, sobre a teoria das cores, sobre como as cores podem influenciar no nosso dia a dia, na forma como as pessoas nos veem, e é isso. Vamos lá. Lá no comecinho mesmo da história, quando as pessoas não usavam roupas, o que acontecia com ela? Passava frio, acabava se queimando com o sol, não é verdade? Então, de cara, o que o homem fez? O homem percebeu que para ele se proteger do frio, do calor, das intempéries, né, em geral do tempo, ele precisava se cobrir. Então, o que ele fez? Ele usou pele para poder se cobrir. A princípio era para proteção, certo? E aí, como eu disse, ao longo do tempo, tudo isso foi mudando. A gente sabe que em algum tempo da história, inclusive a gente percebe isso até hoje, as pessoas usam a forma de vestir como distinção de classes sociais, distinção de grupos, não é verdade? A gente consegue algumas vezes identificar as pessoas de certo grupo como elas estão vestidas, né? Por exemplo, o punk, a forma das pessoas punk se vestir, a forma de que você se veste quando tem que ir no evento clássico. Então tem tudo isso, para vocês verem como é interessante. Eu tô aqui com o Neco, que é o meu boneco, né? Logo um nome sugestivo. É um boneco articulado e foi só para deixar vocês assim com um pouco mais de interesse. O Neco, ele lembra bem, né, todas as nossas articulações, né, e a gente consegue trabalhar isso na modelagem. Quando a gente fala sobre a modelagem plana, a gente tem os traçados no papel e depois disso a gente vai dividir em partes o tecido, depois nós vamos uni-lo com costura e aí a gente vai conseguir fazer com que ele tome forma no nosso corpo. E a gente tem a modelagem, que é a mulagem, que é o draping, né, que é o drapeado, que a gente faz direto num boneco de mulagem, que não é esse aqui, não é o Neco. O Neco é só uma persona que nos acompanha, mas tá aqui, tá? De repente vocês vão ver ele mais vezes. O profissional, o designer de moda,
ele precisa pensar no seu material, na concepção desse objeto de desejo, desde o início até o seu descarte. Então, eu gostaria de mostrar para vocês um pouco sobre Moda com Propósito do Carvalhal, André Carvalhal. Ele fala nesse livro sobre coisas maravilhosas. A gente não tem um tempo para poder ver, mas quem sabe. Eu tenho aqui para mostrar para vocês um portfólio de costura, tá aqui, de quando eu estudava ainda. A gente desenvolveu esse portfólio aqui, apresentando alguns tipos de costura, né? Deixa eu ver se dá pra ver no vídeo. No vídeo tá espelhado. Costura simples. Nós temos a costura francesa. Aí tem aqui, ó. Tá o nome bordado aqui. E aqui em cima tá representada a costura, certo? E aqui eu coloquei como é feito, né? Você une o tecido, passa a linha reta, desvira o tecido, dá aquela passadinha pra ficar a costura uniforme. Nossa, gente, nem dá pra ver. Mas é lógico, se a gente tiver presencial, vocês vão ver, tá ok? Vão aprender, inclusive. Eu tenho aqui a costura francesa, que é diferente, tem aqui em cima a descrição. Lógico, temos aqui a inglesa. Nossa, gente, tá difícil. Tá difícil, mas funciona. Nós temos a Chanel, temos Hong Kong. Então, esse aqui é só um portfólio de quando eu estudava. Eu tinha vários outros portfólios. Mas como, né, agora, além de ministrar aula também para o curso de design de moda, a gente acaba emprestando e esses materiais vão sendo desviados, mas acontece. A gente precisa falar também no design de moda sobre tecido. O que acontece? Tecido também é como design. Tem variações inúmeras da sua composição. Então, a gente precisa conhecer o tecido para poder saber como trabalhar com esse tecido. E como é que a gente faz para conhecer? Como você faz para conhecer? Vai atrás, você pega o tecido, você faz experimentações com esse tecido, tá bom? Eu tenho aqui uma blusa, né? Eu não vou mostrar a marca da blusa. Muito bem. Mas nós temos aqui um tecido 100% algodão. Olha só. Ele não tem nenhuma elasticidade. Então, eu preciso entender como que esse tecido vai funcionar. Que tipo de peça que eu posso fazer nesse tecido. Então, como que eu vou fazer? Eu vou fazer experimentações. Preciso conhecer modelagem. Olha só. Eu não sou nenhum expert em modelagem, mas a gente, enquanto designer de moda, a gente precisa ter uma noção. Por quê? Como que eu vou fazer disso aqui um tecido 100% que não tem elasticidade? Como que eu vou fazer uma pecinha que possa ficar assim justa no meu corpo? Como que vai ser a vestimenta dessa peça? Como que a pessoa vai estar conseguindo ter a vestibilidade, não é? Porque a gente tem aqueles tecidos que tem um pouco mais de elasticidade, que eles conseguem se adequar ao corpo, é diferente. Nós vamos falar um pouco sobre desenho de moda. Tananã. Bom, estou falando que nós vamos falar porque, sim, são assuntos que norteiam o design de moda, que é interessante. Tenho aqui outros livros que é sobre o consumo de moda. Quando a gente vai dar consultoria e coisas do tipo, a gente precisa ter noção de como que o mercado tá, né? E como que é o consumidor, a gente precisa entender o consumidor. E outra coisa, quando a gente fala sobre moda, a gente está falando sobre o que acontece no mundo naquele momento. Por exemplo, como que a moda é afetada. Ao longo do tempo, a moda foi afetada sempre, não é verdade? Nós temos histórias interessantíssimas, por exemplo, em um período de guerra, que faltaram tecidos. E o que as pessoas faziam? Elas pegavam aquelas sacos que viam os alimentos e faziam roupa. E aí, quando o pessoal que embalava, né, que despachava esses alimentos, souberam que as mães estavam usando esse tecido que faltava para poder fazer roupa para suas crianças, eles começaram a estampar com temas gerais, né, temas infantis, para poder fazer com que as mães pudessem desenvolver peças para essas crianças com um pouco mais de leveza, né? Era um período de guerra que faltava tecido e elas tinham que se virar como podiam. Então, olha só que gostoso. Gente, moda não é futilidade. Moda, além de gerar emprego, além de fazer com que a economia do mundo gire, é também história. A gente precisa ver sobre a história da moda, a gente precisa conhecer sobre a história da arte. Então, vale a pena ingressar no curso de design de moda, vale a pena conhecer esse mundo. E é isso. Muito obrigada pela oportunidade. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha falado coisas que estiguem à vontade de vocês e o interesse, tá bom?
Até mais!